Boa noite. Boa noite. Como foi apresentado, Daniel, grande amigo, conheci ele em 2021. Ele que organizou, graças a ele, a gente está aqui hoje, na presença ilustre do nosso deputado federal Luiz Felipe de Oleza Bragança, famoso príncipe. E eu vou contar um pouco da minha história, de onde eu venho, onde eu estou, o que eu aprendi nesse meio do caminho, que eu acredito que falando a minha experiência e a visão de mundo que eu tive, por onde eu passei, a gente consegue concluir como que nós fomos feitos de massa de manobra sem perceber. Bom, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criado numa cidadezinha, na verdade uma cidade muito grande, né? Uma metrópole chamada Analândia, tem seus 4 mil habitantes, Xingante, Analândia, perto de Pirassununga, os prédios de Analândia faz sombra em Pirassununga, lá, não sei se o senhor teve o privilégio de conhecer, cidade maravilhosa, sou suspeito de falar. Bem, vim para a cidade de São Paulo com meus 18 anos, com meus 16 anos, tive a honra de servir o Exército Brasileiro, aquele Exército Brasileiro, com muito orgulho eu servi, junto com o Leandro Percivale, que está ali atrás, foi aluno comigo lá do CBOR, época que ele tinha mão, atualmente, longa história, depois a gente conta, segundo ele foi mó da hora. Depois disso, passei por algumas iniciativas privadas, trabalhei na Câmara Correia, me formei advogado, fui professor de Direito Constitucional. Também não é vantagem nenhuma, né, deputado? Falar que é professor de Direito Constitucional, existem 11 constituições diferentes. 10, Messias não passou. 10 constituições diferentes, graças a Deus, amém. E nesse meio do caminho foi onde eu falei que eu tive muita sorte na minha vida. Teve um amigo meu do quartel, chamado Bruno Jesus, que ele falou: Carmona, tem um deputado bem doido lá do Rio de Janeiro, vai soltar o filho dele, deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, lá em 2014. Pô, ele quer juntar o pessoal para poder falar, contar um pouco de história e tal. E marcamos na pizzaria 1900, ali perto da Avenida Pompeia. E eu cheguei nesse 2013, nessa época eu ainda ministrava aula de direito constitucional, eu cheguei lá, era Jair Messias Bolsonaro, nosso eterno presidente. Esse que era o tal deputado federal maluco. E aí eu peguei uma grande amizade, principalmente com o Eduardo Bolsonaro, dando um pulo na linha do tempo, estava com ele agora essa semana, ele gravou um vídeo, foi bem legal revê-lo, é uma judiação que estão fazendo com ele, mas eu chego lá, deixa eu voltar no tempo um pouco. Em 2014, toquei minha vida normal, em 2015 decidi, a minha esposa ficou grávida, decidi voltar para Analândia para criar meus filhos, né, mais perto da realidade. Infelizmente, grandes metrópoles como essa faz a gente ter uma dissonância cognitiva da realidade das coisas, né? É mais distante muitas vezes de Deus, é um pouco mais distante da realidade das coisas. E eu decidi por bem voltar lá. Deu 2018, missão dada, missão cumprida. Entrei na campanha de corpo e alma, trabalhei para eleger um deputado estadual chamado Gil Diniz, famoso carteiro reaça, depois, obviamente, o Eduardo Bolsonaro para sua reeleição. E o Jair Messias Bolsonaro para presidente, trabalhamos, trocamos porrada, um partido pequeno, PSL, foi o seu primeiro mandato, né, deputado? Partido pequeno, sem fundo, não precisa. Ele tinha um povo do lado. E assim vencemos a eleição, foi aonde ele me convidou então para assumir a Secretaria Nacional de Cultura do governo Bolsonaro. E lá eu fui, com muito orgulho, eu fiz parte dos quadros do Ministério da Cultura, era Secretaria Especial, mas eu vou chamar de Ministério só para a gente poder contextualizar. Não está gravando. E eu fui lá. Lá eu me debrucei, eu comecei a estudar um pouco sobre a guerra cultural, como que a esquerda manipula a massa através da cultura. Quando eu falo cultura, entenda-se híbrida, é uma guerra híbrida. Por quê? Quando muitas vezes a gente fala cultura, a pessoa pensa que é uma música, seriado, Netflix, e acaba ampliando. Mas não, eu estou falando de academias, estou falando de professores, eu estou falando de mídia, eu estou falando de arte. Aí, muitas pessoas, às vezes aqui, eu estou vendo alguns rostos bem conhecidos, o Renê que acabou de sentar lá, que veio lá de Carapicuíba, ali, o Renê ali, ó. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que provavelmente são politizadas e entendem isso, mas mesmo assim eu vou explanar. Muitas vezes falam que a gente é radical. Fala, não, eu não. A arte não me manipula. Isso é coisa que serve para os outros. As pessoas se assustam com filme de terror? Se assustam. As pessoas ficam arrepiadas quando ouvem um louvor numa igreja, independente de igreja que seja. Ela mexe no nosso subconsciente. Tem um compositor chamado Bach, ele tem uma música chamada Inverno. Se você se concentrar bem escutando essa composição, a gente começa a ficar com frio. Ele mexe no nosso subconsciente sem a gente perceber, ao ponto de pessoas quererem debater assassinato de bebê. Gente, vamos debater o assassinato de bebê? É óbvio que não, isso é um não debate. Mas passa uma novela na década de 90, coloca uma letra de música, faz tudo o que tu queres, está tudo na lei, o importante é ser feliz. E não é. Happy hour, a hora feliz,
É tomando cachaça na esquina, deixando sua família em casa? Faz sentido? Óbvio que não. Mas o quê? Filme Se Beber Não Case, legal pra caramba, dá risada. Seriado Peaky Blinders, maneiro e tal. É um criminoso, um assassino, um traficante, eles romantizam. Sem a gente perceber, a gente acaba aceitando coisas inaceitáveis. O último seriado, Tremembé, colocando a Matsunaga como uma coitadinha. Ela só matou o marido e esquartejou. Esse é o fato das coisas, mas eles não falam isso. Eles romantizam, ficam tristinha, chorando, uma música lenta no fundo. Hoje em dia, com as redes sociais, você consegue perceber. Se a gente colocar qualquer foto ou vídeo, se é uma música no fundo, não é legal. Quando você coloca uma música de guerra, filme de guerra, motiva. Filme Steve Jobs, você quer ser empreendedor. Gente, nós fomos manipulados, não percebemos. E eu comecei a me aprofundar, deputado, como que as pessoas acabam sendo manipuladas. Como começou isso? Aí a gente vai estudar, eu não vou me alongar muito aqui, mas eu posso falar do Egito, que uma criancinha nasce, vê lá um gato com cocá, fala, o gato com cocá ali, aquele negócio gigante lá é Deus. Aí ela cresce, fala pro filho dele, fabricação do conceito de uma coisa que tende a ser verdade porque ela nasceu com isso. Quando a gente fala, por exemplo, que eu vou voltar um pouco no tempo e vou falar de 1755. Vai ser chato, tá? Qualquer coisa, levanta quem tiver com sono. Tem a primeira pessoa que, com dó, deputado, falou assim: eu quero manipular as pessoas, eu quero mudar o jeito que as pessoas pensam. 1755, um pouco antes da Revolução Francesa, Diderot e d'Alembert. É o nome dessas duas pessoas. Sabe o que elas criaram? Enciclopédia. Lá tem toda a verdade. O senhor acha que se hoje em dia tivesse uma enciclopédia, 8 de janeiro, ia estar escrito o que na enciclopédia? Tentativa de golpe? Óbvio, porque é o jeito que eles querem manipular a massa. Bolsonaro genocida, eles não cansam. E é assim que eles trabalham. Só que, graças a Deus, o que nós tivemos, eu estou sem o meu aqui, que geralmente eu levanto, esse aparelhinho de celular que está na mão de vocês. Isso veio nos libertar, porque antigamente as pessoas se informavam como? William Bonner, bonitinho, boa noite, hoje teve uma tentativa de golpe. Era a hegemonia da verdade. Eu não vou falar, posso até falar, mas eu acho que não é o caso agora sobre o Gramsci, que é sobre a hegemonia da academia, né, das universidades, das faculdades. Olha só, é só entrar em qualquer universidade federal, parece que está na Cracolândia, pelo amor de Deus. Sabe, Cracolândia, o nosso governador conseguiu tirar daqui, mas agora está dentro da universidade, parece. E é o jeito que eles fazem, eles começaram a pegar pessoas que são formadores de opinião, eles perceberam que não precisava ter um exército, eles precisavam ter pessoas que acabavam alterando a forma das pessoas pensarem. Ao ponto de, eu vou falar aqui sem peso na consciência, que para nós conservadores, agora está 8 horas, está noite lá fora? Está noite lá fora. Está de dia? Está de dia. A grama é verde? A grama é verde. É homem, é mulher. E eu não posso falar que o presidente da comissão da mulher é um homem vestido de mulher, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Olha a inversão de valores que nós vivemos. Olha a lavagem cerebral que tem que ser feita na gente. E obrigam a gente de falar homem biológico. Eu tenho que colocar homem biológico, senão eu posso ser processado. Tudo bem, polícia? Tudo bem? Eu estou só explicando, tá, gente? Estou só explicando. Olha o absurdo. E se eu falar isso, eu já perdi essa guerra. Porque eles sequestram uma semântica, eu sou obrigado a falar igual eles, senão eu estou errado. Eles querem inverter a realidade das coisas. Pois bem, 2022, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu. 2023, eu fui convidado pelo nosso governador Tarcísio de Freitas a assumir uma diretoria de administração e finanças chamada ITESP, né, o Instituto de Terras de São Paulo. Eu só cuidava da regulação fundiária, né, dos assentados. Nós conseguimos, estão aqui, um grande amigo meu que trabalhou comigo, lá tive o privilégio de trabalhar comigo, lá no ITESP. E, tiveram algumas coisas que a gente fez lá, a gente conseguiu mudar o nome do assentamento de Che Guevara para Irmanduce. Conseguimos? Você acha que a gente gostou, deputado? Óbvio que não, óbvio que não. A gente conseguiu titular 5.100 assentados. A gente dava liberdade, agora você tem liberdade para fazer o que você quiser na tua terra. Você acha que o Boulos gostou? Óbvio que não. Mas nós fizemos o que tinha que ser feito. Nisso, depois de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu tive o privilégio de trabalhar no governo do Estado de São Paulo, eu recebi uma proposta para ser secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul. Quando eu fui para lá, tudo que eu fiz, tem uma pessoa chamada Roberto Carneiro, que é o presidente estadual do Republicanos, atualmente está no lugar do Kassab, graças a Deus. Ele virou para mim e falou: me conta a tua história. Aí eu contei, deputado. Ele falou assim, mais ou menos até, eu dei uma encurtada agora, eu dei uma floreada um pouco lá quando eu estava falando para ele. Ele falou: Carmona, você percebeu que você orbitava o Eduardo Bolsonaro, depois você orbitou o Mário Frias, e agora você está orbitando o atual, quem era secretário lá, que é o Guilherme Viai, que era secretário de Agricultura e Abastecimento. Então tudo que eu fazia era outra pessoa. Eu sempre fui visto, só um parênteses aqui, como uma pessoa muito técnica.
Tanto que o Mário Frias, ele falava que ele era Xuxa, eu era Marlene Matos. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica no sentido de eu que fiz a instrução normativa, eu que fiz a MP da liberdade de expressão, que graças ao celular a gente conseguiu chegar à verdade. Se não existisse celular, o Flávio Bolsonaro ia estar taxado agora como o como é que é? Daniel Vorcaro. E graças a Deus a gente tem, quando a gente vai precisar de um dinheiro, a gente vai buscar onde? No posto de gasolina ou no banco? Vai no banco. Para quem não sabe, só mais um parêntese aqui, só para isso deixar bem claro, banco. Quando eu falo que se eu quiser financiar uma casa, o que vem na cabeça de vocês? Caixa? Caixa Econômica Federal. Se eu quiser financiar um carro, BV Financeira. Quem é do audiovisual, quem é da cultura, sabe que o fundo que fomenta chama FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Quem é credenciado? Banco Master, tanto o Luciano Huck, tanto a Rede Globo, quanto a Fórmula 1, sempre pegou dinheiro lá e tudo bem. Mas não, se não fosse a internet, a gente não ia ter a verdade e aí o esclarecimento sobre isso. Por isso que é importante a gente ter a internet como ferramenta para descobrir a verdade. Porque se for depender deles, a gente vira tudo zumbi. Pois bem, voltando. O Roberto falou assim, Carmona, eu vou te colocar de paraquedas em São Caetano do Sul, vamos ver até onde você vai. Vamos ver quanto tempo você consegue ficar. Lá, eu peguei para estudar, para papirar, a economia em si, Edmund Burke, Von Mises, Adam Smith, para poder ver como que funciona. Em São Caetano, nós conseguimos reduzir imposto de 4 para 2% de ISS com relação no KINAI desenvolvimento de software. A gente conseguiu isentar de alvará de funcionamento 206 KINAIs. Isso no direito, quando você publica uma lei, ele tem um negócio chamado vacatio legis, que a lei começa a entrar em vigor, começou a vigorar dia 1º de agosto de 2024. Em setembro, abriu o CAGED, que é onde a gente consegue ver os números, e a JUSESP para a gente ver o que deu. O que vocês acham que aconteceu? Teve muita empresa aberta ou teve menos de empresa aberta? Batemos o recorde histórico, 511 empresas abertas em um único mês. Sendo que São Caetano são 149 quarteirões, 15 km quadrados, muito pequenininho. Eu estou falando que foram 3 empresas por quarteirão. Totalmente diferente do que o governo federal faz. Totalmente diferente. Em vez de ele diminuir o tamanho do Estado, aumentar a eficiência, isso você consegue, é curva de Laffer. Quanto se o imposto de renda hoje for 50%, vai arrecadar menos. Quanto menos imposto de cobra, mais se arrecada. Ponto. Tem matemática para isso, já foi testado. Mas não é o que o governo federal faz. Enfim. Resumindo, fiquei 2 anos lá em São Caetano do Sul e eu me descompatibilizei recentemente, porque eu sou pré-candidato a deputado estadual do estado de São Paulo, e nesse meio do caminho, quando eu estava em São Caetano do Sul, uma coisa que eu aprendi na política, deputado, que é fazer aliança. Quando eu estava em São Caetano do Sul, realmente, eu quero de paraquedas em São Caetano do Sul. Eu moro atualmente na Vila Leopoldina, é 1h20, é longe, gente, vai para mim, é longe. Mas então eu falei, pô, deixa eu conhecer a região. Em São Bernardo tinha um vereador, me reuni com vereadores de São Caetano, Sandro, que é um cara muito bacana, bolsonarista, os nossos. Em Santo André, foi lá com o William Lago, um cara bacana, guerreiro. E em São Bernardo eu me reuni com um rapaz chamado Atanabe, ele tinha um projeto chamado Supremo ao Povo, um projeto interessantíssimo. Ele falou, tem esse projeto aqui também e tal, que aí foi onde eu abracei. Esse projeto eu abracei de corpo e alma, sem pré-candidatura, com pré-candidatura, sentido de vida, que é esse aqui que estava até, Meus Filhos, Minhas Regras. Galera, o que é esse movimento aqui? O que é esse projeto? É um contra-ataque à inversão de valores que tem que computar nossas crianças. Infelizmente, acho que pela minha fala, deu a perceber que o óbvio precisa ser dito. E mais de uma vez. Alguém ama mais nossos filhos senão os pais? Alguém quer o melhor dos filhos mais do que os pais? Não. Nem o vô, nem a avó. Se agora, 8 horas da noite, minhas filhas não comeram ainda, virar para minha mãe lá em Malange e falar, vovó, me dá um bolinho, o que a vovó vai falar? É claro, minha netinha, qual é o meu papel de pai? Depois de comer um brócolis, chicória, alface, arroz, feijão, isso quer dizer que o vovó quer o bem, que é o mal do neto? Óbvio que não, mas não quer o bem do filho tanto quanto o pai ou a mãe, é biológico, é natural. A escola, doutrinando nossos filhos, o ensinamento moral dos filhos, tem que ser os pais. Então esse projeto, Meus Filhos, Minhas Regras, é uma defesa do direito dos pais, do ensinamento de religiosidade, sexualidade. O Felca quer falar, desculpa, assustaram. O Felca quer falar o que é melhor para o meu filho, para minhas filhas. Faz sentido? Ele quer entrar na minha casa, abrir minha geladeira, pegar minha Coca Zero, dar um tapa na minha cara e criar minhas filhas, pelo amor de Deus. Faz sentido, mas não faz. Não faz e não vai fazer. Mas ali fala, cara, lê absurdo no cu. Terá consequências. Eu faço as consequências, mas eu vou agir de acordo com as minhas convicções. Ninguém vai entrar na minha casa para criar minhas filhas, porque ninguém vai criar minhas filhas melhor do que eu vou criar. Quando eu falo desse projeto, é um projeto que parece estar no campo das ideias, mas isso aqui é uma guerra cultural na veia. Isso aqui, graças a Deus, a gente já conseguiu mandar 46 mil adesivos que a gente distribui gratuitamente. É um contra-ataque a essa guerra cultural. Porque quando alguém fala Meus Filhos, Minhas Regras, fala, pô, é mesmo, né? Meus Filhos, Minhas Regras, pô, faz sentido, óbvio que faz. E eles fazem. É até um
tapa de luva de pelica assim no meu corpo e minhas regras. Um tapa de luva de pelica, né? E quando eu falo que ninguém quer melhor para meus filhos, eu sei, quer. E é natural nosso isso. E todo local que eu passei, eu tinha um estigma, né? Então, tipo, esse aqui é o operacional nerd. Não, esse aqui é o professor empolgado. E eu tinha um amigo meu que trabalha comigo, atualmente ele estava em Boituva, e ele foi encontrar o nosso governador, né? Aí ele falou assim, eu trabalho com Carmona. Aí o governador, o radical? E, cara, professor, eu não tenho radical. Aí eu comentei com a minha esposa. Falei, olha isso aqui. Eu mandei aqui para ele, o radical, um abraço radical e tal. Aí ela falou, mas não é ruim ser radical. Cara, e ela tem toda a razão. Radicalmente honesto, radicalmente temente a Deus, radicalmente família, e principalmente radicalmente Bolsonaro.